os imigrantes que vieram para o Brasil foram pessoas que mais sofreram, dentre todas as nações, que foi japonesa. E venceram aqui no Brasil mais por causa da religião. Por que a religião? Porque o ensinamento, a sabedoria do Buda, ele ensinava muito a paciência e a perseverança, a lealdade, a honestidade, né? Por isso que eles venceram. O budismo, ele surgiu lá da Índia, né? O Buda é indiano. Ele nasceu na região do Nepal, aquelas montanhas, né? E depois da Índia ele foi para China, Coreia, Coreia e Japão. Aí os japoneses na imigração trouxeram essa religião, o budismo. Que o Brasil na época, ele estava muito assim, faltando mão de obra para a agricultura. E o Brasil naquela época estava no auge da cana-de-açúcar e o café. Precisava muito de mão de obra, trabalhador. Aí receberam aquela leva de imigrações japonesas, né, para trabalhar na lavoura de café, caso do meu pai e minha mãe. Meu pai contava assim que na fazenda que ele entrou, no interior de São Paulo, na região de Batatais, na fazenda Macaúba, entrou 70 famílias de imigração japonesa. Aí eles trabalharam na lavoura do café. Aí a maioria daqueles japoneses, com saudade da terra natal, saudade de tudo, né? E sofrer, que escondia atrás do pé de café e chorava. Então esses japoneses que sobreviveram aqui, e hoje os japoneses se é alguma coisa, eles venceram, mas venceram assim com muita honestidade, muito trabalho, mas lhe custou muito. A minha bisavó, no caso, que é uma dessas japonesas, mas eu tive a felicidade de que ela sobreviveu, ela esteve aqui conosco até os 103 anos de idade e bem lúcida. Então ela sempre pôde me relatar como é que foi essa questão aí. Ela me disse que chegaram aqui no Brasil, lá no Porto de Santos, e não tinha nenhuma estrutura, né, naturalmente, há 110 anos atrás. E eles foram adentrando as matas para buscar meio de sobreviver. Então eles inicialmente encontraram refúgio nas fazendas. E ela me falou que no caso dela especificamente ela trabalhou numa plantação de banana. E dali, como foram muitos japoneses que chegaram inicialmente, eles não tinham ideia de como se falava o idioma português, né, aqui do Brasil. Então eles se ajudavam muito. Eles que buscavam, por exemplo, eles não tinham condições sequer de chegar no médico e falar qual era o sintoma que eles estavam sentindo. Então, eles próprios tiveram que se ajudar. Daí, você vê a necessidade, né, que eles viram de se aglomerar, né? Ou no caso, foi dessa necessidade que foram surgindo as associações nipo-brasileiras, né? Meu pai é daquela região de Kagawa e minha mãe é da região da Coreia do Sul. Mas quando eles vieram para cá, minha mãe, ela era da região de Kobe. Então é completamente tudo diferente, alimentação, clima, trabalho, né? Língua principalmente. Então eles sofreram muito. E venceram aqui no Brasil mais por causa da religião. A gente, quando vai iniciar a celebração, a gente tem que bater 3 vezes, né, senhor? Aí inicia aqui, ó. Namo Amitabha Butsu, Namo Amitabha Butsu. E aqui a gente lê assim, ó. A Associação Nipo Brasileira de Goiás, bem, ela surgiu em 1957, ou seja, há 61 anos atrás, né? A gente está completando esse ano. Ela surgiu da necessidade que havia dos descendentes de japoneses que estavam aqui no estado de Goiás de interagir. Eles tinham dificuldade de encontrar as comidas preferidas deles, né, que no caso eram as típicas do Japão, que aqui
Hoje em dia são vários restaurantes, né, de comida típica japonesa, mas na época não tinha nenhum. Demorou vários anos, né, demoraram vários anos para poder aparecer os primeiros restaurantes de comida japonesa. E eles viam essa necessidade de se reunir para poder saciar essa necessidade que eles tinham, né, de se alimentar. Então, o Fujinkai é um grupo das mulheres do clube, né? Antigamente, assim, eram as esposas dos diretores. Mas hoje, como assim, está muito difícil e cada um tem seus afazeres e às vezes não dá para estar lá em todos os compromissos, na realidade é o grupo de mulheres, né? Assim como eu falei que era o Senenkai era o grupo de jovens, tanto homem como mulher, o Fujinkai é o grupo de mulheres do Kaikan. Isso que é o que faz acontecer os eventos. Aí, geralmente, na parte de culinária, é o Fujinkai que faz. Nesse grupo de mulheres, tem pessoas, assim, de mais idade, né? E as pessoas mais jovens. Então, essas pessoas mais de idade que passam para a gente, né? O conhecimento que elas têm, elas passam e a gente faz de acordo e as mudanças também de acordo com as necessidades de cada evento. Também na parte cultural, né? Dança, música e até de estudo do próprio idioma, né? Que alguns tinham em mente, eram convictos de que eles estariam no Brasil por um período temporariamente, né? E que posterior eles retornariam ao Japão. Então eles continuavam a praticar o idioma, né? E todos os costumes. O nome Kaikan quer dizer um local onde se reúnem as pessoas. É diferente um pouco de clube, né? Porque o Kaikan é mais do que um clube, onde você simplesmente pratica atividades esportivas, né? Mas é um local de confraternização da colônia japonesa. Daí o nome Kaikan é um grupo onde as pessoas se reúnem para confraternizar. Todo o Kaikan que se criou no Brasil, sempre foi um prédio, uma casa onde o pessoal se reunia, fazia as festas, era muito limitado. Nós tínhamos aqui em Goiânia, foi em 1956 foi fundado o Kaikan aqui em Goiânia. Em 75, porque lá não tinha mais espaço, porque era um terreno, né? Que era a área. Nós vendemos lá para comprar essa área aqui. Nós temos aqui em torno de um alqueire e meio de área. E isso permitiu a gente fazer todas essas ampliações das atividades esportivas. Além do jantar típico, a gente promove, aberto a toda a sociedade, o festival Bon Odori, que já está consolidado aqui na sociedade goiana e a gente recebe em média 8.000 pessoas. Esse festival, sim, a gente aborda com mais ênfase toda a cultura japonesa, com dança, exposição de artigos e luta e também, claro, a culinária. E toda a decoração é típica japonesa também. A gente depende muito de recursos para poder sustentar um Kaikan. Vocês devem saber que nenhum clube hoje sobrevive por conta de taxa de manutenção de associado. Se não tiver alguma atividade que congregue essa necessidade, não vai sobreviver. Nós também passamos por essa dificuldade. Então, exatamente, os Bon Odori, jantares típicos, torneios de dupla centenária de tênis, é que permite a gente buscar recursos para manutenção da associação. Hoje a gente, quando vem pessoas que se integram à comunidade brasileira em si, a pessoa se interessa para participar efetivamente como associado, a gente está aceitando, porque a gente sabe que hoje não pode fechar muito ciclo, porque o mundo não é um pedaço, é muito amplo, né? A gente tem que estar ligado com toda a comunidade. Eu sou de uma cidade
que foi reconhecida por ter vários cursos universitários que atraíam assim pessoas de todo o país, que é Lavras, sul de Minas, e tem a Universidade Federal de Lavras. E é engraçada a história porque lá vão muitos descendentes japoneses fazerem curso exatamente da área rural, agrícola. E o meu marido, coincidentemente, só que vindo de Goiás, eu nem sabia que em Goiás tinha japonês, para você ter ideia, eu só achava que era interior de São Paulo e Paraná. Ele foi fazer curso de agronomia lá em Lavras. E eu, por ser daquela cidade, eu defini que eu queria me casar com um japonês. Se você disser por que eu queria, eu não sei. Eu falo que eu tenho as minhas ligações espirituais, mas a cultura deles sempre me atraiu bastante. Eu achava aquele respeito, aí eu comecei a ler um pouco, estudar um pouco. Lá dentro existe um grupo chamado Senenkai. Senenkai, como é que você faz parte do grupo Senenkai? Você tem que ser japa. Se você não é, você tem que morrer, nascer de novo na família japa para você fazer parte dele. E aí, detalhe, claro que agora eles têm o desenvolvimento de brasileiro. Mas, normalmente, eles, tipo assim, eles vão crescendo tudo em conjunto. É como se fosse, tipo, cada uma família, mas tudo virasse primo. Tudo virasse primo. Então, os japoneses nascem, crescem, viajam e namoram entre si. Então, claro que hoje está bem mais aberto, mas tinha uma temporada que tipo, era só japonês com japonês, japonês, japonês. Tá, parava com um, tipo Barrados no Baile, então um Friends. Ah, não, então tem outro ali, é da mesma raça, beleza. Mas hoje o pessoal já está mais aberto. Acho que um exemplo desse é a minha esposa. Mas era aquela coisa fechada, que ninguém sabia se poderia entrar, se era aberto para a comunidade, no caso para os brasileiros. Então não sabia nem direito onde que era o Kaikan até então. Mas aí depois que eu a conheci, acho que ela foi minhas relações públicas com a comunidade japonesa. Mas no que foi uma vez na casa dela, depois foi duas, e toda aquela coisa da família, todo mundo sentadinho, até quase faltou ter a questão do chá para poder servir, para poder... E depois que eu a conheci, eu fui na primeira vez lá na comunidade japonesa. Tanto que eles têm os jantares típicos. Nesse jantar típico, tanto que a gente fica com medo de fazer coisas erradas, porque todo mundo conhece a comunidade, todo mundo conhece a cultura, tanto que foi uma coisa engraçada. Na primeira vez que eu fui para lá, para a comunidade japonesa, no que ela servia, o prato dela, o Ctrl+C e o Ctrl+V era o meu prato. Então tudo que ela colocava, o jeito que ela colocava, eu colocava igual, porque o medo de errar no meio de todo mundo era tenso. Então, mas lá, a comunidade em si, ela era bastante fechada, tanto que tinha gente às vezes que chegava para conversar com ela, mas não conversava comigo. E hoje isso mudou. Hoje até brincando, às vezes conversa mais comigo do que com ela. Porque eles falam que o brasileiro tem um jeito mais espontâneo e tal, então mais ou menos nesse estilo. Mas mudou um bocado, mudou muito. O japonês, ele se protege. Os japoneses se protegem. Muitas vezes eu sou ocidental, eu não tenho nenhum traço nipônico, mas muita gente às vezes não sabe que eu tenho essa origem oriental por ser casada com um japonês. A partir do momento em que você tem essa relação e é identificado que você é casada com um japonês, eles agregam você automaticamente. A forma de conversar muda. Eles são intimistas, porque, querendo ou não, existe ainda uma relação um pouquinho fechada ao núcleo familiar japonês. Eles são muito respeitosos, eles têm... quando você entra na família, não. Mas em relação ao vizinho, tem eventos ali que o vizinho não é convidado, porque a festa é japonesa. E a partir do momento que eles veem essa sua ligação tão íntima, tão próxima, pelo fato de você ter se casado com alguém, ter uma ligação mais próxima, eles te protegem. Eles passam a te agregar também. Então, não que seja um preconceito declarado, não existe isso, mas é uma relação assim, esse me pertence, esse entende a minha vida, entende meu laço, entende minha cultura, e a gente é muito bem abraçado. Então eu acho que isso é um valor que eu acho que eles passam também, que é essa coisa da proteção. O japonês em si tem um cuidado muito grande com o idoso, né? E aqui no Kaikan nós temos um esporte que chama Gateball, que é praticado, aliás, originalmente foi até criado para pessoal de terceira idade, que é, digamos, acima de 70 anos. Então, todos hoje participam ativamente. Aqui em Goiânia nós temos seguramente mais umas 20 pessoas dessa idade aí praticando Gateball. O esporte é um esporte, mas que não esporte físico. Não se tem muita atividade física, mas exige muita concentração, muita dedicação,
digamos, artifícios para poder tornar um jogo bastante competitivo. Você teve a oportunidade de perceber aí que hoje aqui, terça-feira à tarde, a frequência do pessoal de idade é muito grande e o pessoal realmente está muito envolvido. Aliás, tem um detalhe, os mais idosos que jogavam tênis passaram para o guetebol, porque é um esporte que não exige tanta mobilidade física, né? Então, ampliamos demais a frequência aqui. Tem algumas tradições, na verdade, que eu participo, mas eu não participo ativamente. Uma delas que é o Butsudan, acredito que seja o nome, família, se eu estiver errado, desculpa, mas acredito que seja esse mesmo, tanto que eu sou ligado, é aquele marido desnaturado, que é o quê? Quando tem um falecimento de algum ente da família, alguma pessoa, algum parente, mãe, pai, entre outros, eles têm, que a gente vê muito nos filmes, aquele tipo como se fosse um mini templo com a foto da pessoa e eles vão colocando a comidinha todos os dias na hora das alimentações e refeições, um pouquinho da comida que eles estão comendo, da bebida, depois eles tiram. Tem tudo uma questão da tradição, a cultura, que o pessoal até faz lá o Kiyomi. E o sistema da nossa religião japonesa, aquilo chama Butsudan, viu? Aquele oratório residencial. Então, através daquele oratório residencial, nós colocamos na frente e fazemos nosso trabalho, que é principalmente a missa, né? Faz a oração através daquilo, porque é lá que está a imagem do Buda, vida. Dentro lá tem a imagem dele, sabe? Que sempre tem que estar a imagem dele para fazer os trabalhos. Foram superadas todas essas dificuldades com muita determinação, né? Que é típica da cultura japonesa, né? Eles superaram o analfabetismo, superaram a diferença até de estatura física, superaram a questão um pouco do preconceito da sociedade em se contratar, né, em oferecer emprego para uma pessoa que tem essas dificuldades, com muito esforço, né, com muita transpiração. Acho que foi através disso aí que eles conseguiram, né, os nossos descendentes, nos dar uma condição de chegar até em uma condição privilegiada hoje na sociedade, que a maioria dos descendentes eles tiveram condição de ter uma boa educação e de estar hoje ocupando alguns postos de relevância na sociedade brasileira, né? Pelo menos que eu sou goiana, né? A gente fica muito satisfeito, né? Porque no Bondori, o jantar, por exemplo, é um público muito grande. Então a gente vê que assim, o pessoal aceita bem, né? E aqui, parece que aqui em Goiânia é um dos kaikan mais ativos que tem, né? Com relação, assim, acho que é São Paulo, mesmo Paraná, que é grande, Brasília. Então, tanto é que os eventos que tem, vem a maioria do pessoal de fora vem para cá. Eu diria que se não tivesse uma associação para praticar o esporte, talvez estivesse em casa, lendo, ou fazendo alguma outra atividade que talvez não me tornasse muito ativo, muito aberto, né? E satisfeito com a própria vida. E os japoneses mais antigos ainda, eles realmente, você não tem o toque, o carinho, não é uma coisa comum, mas não é que eles não tenham essa afetividade entre eles, mas talvez por respeito, por uma questão de hierarquia, eles talvez não demonstrem isso. Mas é super tranquilo na família do meu esposo. Então a gente tira de letra essa situação, entendeu? A gente mesmo não abraça a gente agarra eles, não tem problema. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu nunca fui para o Japão. Eu pretendo logo, é capaz que eu vou lá, mas só de passeio. Mas mudou praticamente. Eu acho que hoje eu não teria muita coisa, eu não teria quase nada se não fosse pelo meu contato da cultura japonesa. Eu posso dizer que eu sou sortudo.